Hoje eu vou falar de array multidimensional, também conhecido como matriz. Como exemplo, eu vou usar um array de 2 dimensões que forma uma tabela. Eu tenho aqui um exemplo prático que eu vou usar nesta aula. Estou usando aqui o Excel. E eu tenho aqui um array que forma as linhas da tabela e outro array que forma as colunas da tabela. Então, vamos lá. Aqui no nosso pacote BR com José Assis Curso Java, botão direito do mouse, novo. Vamos criar aqui uma classe Java. Eu vou chamar aqui de array2 e finalizar. Só comentar aqui, aula 16, array multidimensional. Vou criar aqui o método principal, public, Ctrl espaço, Enter. E aqui eu vou criar este array deste exemplo aqui. Então, string, abre e fecha colchetes 2 vezes. É assim que a gente cria um array de 2 dimensões. Vou dar o nome aqui de agenda e vou atribuir aqui valores. Ponto e vírgula. Bem importante aqui a forma como a gente atribui agora esses valores. Abre e fecha chaves. E aqui dentro eu crio linhas da tabela dentro de outras chaves. Então, mais uma vez aqui, abrir e fechar chaves. Aqui dentro eu vou colocar assim, José, vírgula, 912341234, vírgula, professor José Assis, @gmail.com. Legal, vamos analisar. Aqui dentro eu criei uma linha exatamente aqui conforme esta tabela. Eu criei aqui esta linha. Agora eu vou criar as outras linhas. Eu coloco aqui então uma vírgula, abro e fecho chaves de novo, e aqui dentro eu vou colocar os valores da segunda linha. Então, bill, vírgula, 2222, vírgula, bill, outlook.com. Vou criar aqui mais uma linha. Então, vírgula, abre e fecha chaves. E aqui vou colocar o nome Linus, vírgula, 99999, vírgula, tux, @linux.com. Alt Shift F para indentação do código. Lembrando aqui que o array começa com uma chave e termina com essa outra chave. E tem aqui criado, então, um array de 2 dimensões, conforme esta tabela aqui de exemplo. Bom, para poder recuperar o conteúdo aqui deste array, eu me baseio aqui nesta tabela. Por exemplo, se eu quiser recuperar o telefone do José, eu tenho que vir aqui no primeiro array, o índice 0, e o segundo array, o índice 1. E ele me traz aqui este resultado. Vamos fazer isso então. Comentar aqui o código. A linha abaixo recupera o telefone do José. Então, Solt, Ctrl espaço, o nome do array agenda 0, 1. Perfeito. Deixa eu salvar. Vamos executar aqui esse array 2. E ele me traz aqui o telefone. Bom, o que eu vou fazer agora é ensinar uma técnica para recuperar toda a tabela que eu construí, usando aí uma estrutura for. Então vamos lá. Eu vou aqui comentar esta linha e mais um comentário. As estruturas abaixo percorrem os índices dos arrays. Vamos entender o que eu vou fazer. Eu tenho aqui uma tabela. Eu vou criar uma estrutura for para percorrer aqui as linhas e vou criar outra estrutura for para percorrer aqui as colunas. E ele vai me trazer todo o conteúdo aqui desta tabela. Então, primeiro for, Ctrl espaço, vou pegar aqui este modelo, for int i igual a 0, ponto e vírgula i menor. Eu quero aqui pegar o tamanho total do array, então eu uso aqui o agenda.length. A gente estudou isso
na aula 14. E aqui dentro eu crio outro for para percorrer as colunas, Ctrl espaço. Vou usar aqui de novo este modelo. For int j igual a 0, j menor também que agenda.length. Claro que aqui a gente consegue saber o tamanho dessa tabela, mas se fosse uma tabela muito grande, fica mais prático, mais fácil eu colocar o agenda.length, que me retorna o comprimento total do array. Então aqui eu criei duas estruturas, e dentro destas estruturas eu coloco aqui sort, Ctrl espaço, agenda e j. Fica mais fácil o entendimento do que eu acabei de fazer se a gente executar. Então, deixa eu salvar e mais uma vez aqui executar. E ele me traz aqui todo o conteúdo da minha tabela. Só para ficar mais simples a visualização, aqui eu vou acrescentar uma linha. Sort, Ctrl espaço, eu vou fazer assim. Legal. Mais uma vez salvar, mais uma vez executar. E tenho aqui os meus contatos que eu puxei da minha tabela formada por um array de 2 dimensões.